Paz e graça, povo de Deus. Estamos aqui em mais um episódio do nosso AngularCast. Eu, Pastor PV, estou aqui com minha companheira, pastora Graziele. Seja bem-vinda, pastora. Obrigada, pastor Paulo Vitor. Um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu tenho certeza que hoje o Senhor vai falar com você. Em nosso episódio de hoje, nós estamos com uma convidada internacional. E hoje nós vamos falar com ela, conhecer um pouco dessa história linda. Eu levei ela na igreja, fiquei assim, extremamente edificado com seu testemunho, a missionária Nayara Shelley. Seja bem-vinda, Nayara. Obrigada, pastor. É um prazer estar aqui, uma honra, na verdade, estar aqui para poder falar sobre missões. É isso aí. Amém. E a gente já começa, Nayara, eu gosto sempre de perguntar isso, né? Como foi o teu encontro com Jesus, né? As pessoas olham hoje missionária, mas teve um início. Como foi esse processo de conhecer Jesus, aceitar Jesus? Eu nasci num lar cristão, né? Aquela história de que sempre conheci, mas era aquela coisa, é o Deus dos meus pais. Sim. Ia na igreja, tinha aquela coisa e tal, mas nunca realmente tive aquele relacionamento com Deus. Aí passei a infância desse jeito, só indo à igreja e tal. Quando eu era adolescente, meus pais se separaram, aí eu tive uma decepção com a igreja. E como eu já não tinha um relacionamento com Deus, aquilo dali me afastou. Eu simplesmente saí da igreja. É adolescente, aí vai para a festa, aí vai para a universidade, aí se desvia totalmente, né? Quando eu saí da universidade, eu fui para Belo Horizonte para fazer pós-graduação e ali Deus me pegou de jeito. Eu digo que ele me mandou para Belo Horizonte para eu poder realmente voltar para ele, porque apesar de eu não estar na igreja, eu sempre tive uma coisa com Deus que eu não consigo explicar. Desde pequena, mesmo estando afastada, eu tinha ali meu momento com ele, eu sempre orei, eu sempre tinha mamãe assim na minha cabeça, minha filha, Deus é isso, Deus é semente, né? aquilo. É uma Exatamente. semente, E ela sempre orando também, né? Sim. Aí, mamãe sempre foi muito apaixonada pela Batista da Lagoinha, né? O Diante do Trono. Sim. Aí ela, minha filha, vai lá, porque é a Lagoinha, não sei o quê. Pelo menos vai visitar, Tu já estava lá em conhecer. Belo Horizonte, né? Já. É. Aí eu morava sozinha com a minha irmã. Aí a gente começou a ir. Ela é a mesma história que eu tenho. A gente começou a ir. E ali a gente teve mais uma decepção com o nosso pai. Assim, e dessa decepção a gente foi à igreja e parecia assim que Deus falou tudo que a gente estava passando durante o culto. E foi uma pregação sobre paternidade. Nossa. Aí eu desabei, eu voltei, não, Deus, é isso aqui, voltei. E comecei ali realmente a conhecê-lo e a ter um relacionamento com ele. A partir dali foi aquele primeiro amor. Eu ia em todo culto. Eu estava lá na igreja e eu comecei a fazer amigos lá e esse pessoal começou a me falar mais de Deus e a gente começou a conectar mais, a gente começou a fazer vigília em casa e ia para vigília na igreja e era bem assim, intenso. Então, esse encontro com Deus, ele me gerou essa intensidade tão grande no início que a partir daí eu nunca mais deixei. Isso foi em 2012. E depois de um tempo, eu acho que depois de um ano, eu comecei a fazer um seminário. Fiz o Seminário Teológico Carisma, lá em Belo Horizonte mesmo. E no primeiro semestre do seminário a gente teve uma aula sobre missões, né? Aula de missiologia. E o professor Maisel Rocha, indico ele, podem procurar. Como é o nome dele? Maisel Rocha. Maisel Rocha. É um cara assim super apaixonado por missões, já trabalhou com missões transculturais e ele sempre falou muito da questão do mundo muçulmano. E aí eu me apaixonei. E eu lembro que teve uma aula que ele simplesmente estava falando assim, né, do Janela 1040, que é uma janela ali no mapa que a gente tem, que são os povos não alcançados, que Principalmente na região do Oriente Médio. Exatamente, que são os mais difíceis de chegar lá, que não tem muitos missionários. Até porque é uma região fechada, né? Exatamente. Por outras culturas, outras religiões, né? Sim. Basicamente, são muçulmanos, hinduístas, budistas, então é muito fechado. Sim. E ele estava numa aula e ele simplesmente perguntou, gente, isso daqui é uma ordem que tem na Bíblia, o ID. Quem está disposto aí? Aí ele disse, se vocês estão dispostos aí, escrevam uma carta falando isso para Deus. Nossa. E eu escrevi a carta, dizendo para ele, Deus, eu estou aqui, se tem uma ordem para eu ir, eu vou. Então não foi assim,
porque teve um anjo que desceu do céu e me falou, não, minha filha, vai para as nações, vai falar de mim para outras Foi pessoas. muito Uma no decisão. e no entendimento. Exatamente. Uma convicção. Sim. Né? Que é tipo, Deus mandou, tá na Bíblia, tá escrito, então eu tenho que ir. Sim. Simplesmente porque também é a melhor notícia que eu recebi na minha vida. Jesus é a melhor pessoa que eu conheci, então eu tenho que compartilhar. Verdade. Aí, a partir daí, eu continuei no seminário, terminei tudo, continuei voluntariando na igreja, só que nunca aconteceu de eu realmente viajar para outros lugares para fazer missões, assim, transcultural, no caso, né? Sim. Porque eu já fazia evangelismo. As missões urbanas, né? Isso, exatamente. Aí, isso foi em 2013. Em 2016, eu comecei a pesquisar a ETED, da Jocum, que é a Escola de Treinamento de Evangelismo e Discipulado. Só que nunca consegui o dinheiro para poder fazer, porque eu coloquei na minha cabeça que eu queria ir para a França. Aí, lá, ainda estava em Belo Horizonte, em 2016. Nunca consegui o dinheiro. Em 2017, Deus começou a falar comigo e com a minha irmã para voltarmos para São Luís. Tu estavas com tua irmã nesse processo todo. A gente estava nesse mesmo processo. Só que aí ela ainda não estava querendo fazer a TED nem nada para fazer missões. Aí estava só o desejo no meu coração. A base que eu queria ir da Jocum era a de Biarritz. Isso é só para guardar essa informação. Sim. Aí, 2015, 2016 foi a época que teve a maior crise de imigração para a Europa do pessoal do Oriente Médio. Sim. Por causa das guerras na Síria e tal, do Iraque, porque o Estado Islâmico tinha invadido. E o pessoal estava fazendo aquela travessia da Turquia para a Grécia de barco. E a base de Biarritz começou a mandar o pessoal para a ilha de Lesbos, na Grécia, para poder receber essas pessoas. Essa base da Jocum. A base da Jocum. Aí, voltando para a história lá de Belo Horizonte. Aí Deus estava falando com a gente para poder voltar para São Luís. Só que a gente não queria, porque a gente já tinha a vida toda montada lá em Belo Horizonte, já estava tudo certo. E aqui a gente não tinha nada, assim, praticamente. A gente só tinha família, amigos a gente quase não tinha ninguém. A gente tinha perdido o contato. Exatamente. Né? E igreja a gente não tinha. Aí, até que Deus colocou assim, ele foi tirando, foi afastando todo mundo. Até o pessoal da igreja, ministério, tudo foi parando de acontecer. Sim. Aquilo que te prendia em Belo Horizonte começou a não te prender mais. Exatamente. Deus faz desse jeito mesmo. Até que a gente decidiu, não, vamos voltar. E a gente tinha um apartamento lá em Belo Horizonte, eu estava todo mobiliado e tudo, e estava precisando de umas coisas aqui. Aí, André, não, a gente vai pegar e vai... André é tua irmã. André é minha irmã. A gente vai pegar e vai voltar, e a gente faz a mudança inteira logo. Sim. Em menos de um mês a gente conseguiu fazer essa mudança toda. É Deus assim, mesmo, né? Não tem como negar que foi Deus. De um estado para outro em um mês, levando mala e tudo. Aí, em 2018, a gente já estava aqui. A gente mudou em novembro de 2017. 2018, a gente estava aqui. Aí, a gente entendeu por que Deus queria que a gente voltasse. A gente teve uma série de coisas na família, porque teve muita gente que teve problema de saúde. Nosso avô faleceu, um tio faleceu, teve uma outra tia que teve que fazer cirurgia, nossa avó teve que fazer cirurgia. E a gente estava aqui para dar o suporte. Porque se a gente não tivesse, seria só a nossa irmã mais velha para poder cuidar de todo mundo. E ela não daria conta. E Deus colocou a gente aqui para poder dar aquele suporte para nossa família. Sim. Só que, ao mesmo tempo, com tudo isso acontecendo, a gente continuava sem igreja. Porque a gente ia, não, essa daqui não tá boa, não. Aí visitava uma, visitava outra, nada tava bom. Que a gente também ficava comparando com a Lagoinha, né? Sim. Aí nunca encontrou uma igreja, aí passou esse processo. Aí, em 2019, comecei a trabalhar. E sempre com aquela coisa, né? Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou fazendo nada de ministério, eu não estou envolvida com nada, nem igreja eu tenho. Só que assim, Deus estava falando para a gente ir para uma igreja, só que a gente nunca encontrou nenhuma. Aí começamos a visitar uma e largamos. Acho que foi no final de 2019, a André viu coisa do Descende, um anúncio do Descende. Sim. Aí ela, Nayara, a gente já está há muito tempo assim, sem fazer nada, pelo menos vamos para o Descende para ver se a gente acende aquela chama de novo. Foi nos estádios e tudo? Foi. A gente foi no do Morumbi, em São Paulo. Aí disse, vamos, tá certo, a gente vai.
Aí, quando foi lá também, a gente foi pro Descent School, que era uma semana antes. Tinha Sim. a ministração durante a sim. semana inteira, que foi muito bom. E Deus ali, ele trouxe de volta as promessas que ele já tinha feito pra gente, que a gente tinha até Legal. esquecido já. E no dia do Descent, do evento mesmo, assim, bem no finalzinho, aí Deus simplesmente me disse, você vai. Aí eu, tá, eu vou pra onde? Eu vou quando? Eu vou fazer o quê? Aí voltamos, aí a gente colocou na cabeça, porque sempre essas decisões assim foi sempre eu e ela. Voltamos, a gente achou uma igreja pra gente ir. Aí começamos aí, e 2 semanas depois que a gente voltou para São Luís, depois do Descende, apareceu um anúncio no meu Instagram de uma escola de missões da base de Lesbos, que era a base que estava recebendo os imigrantes refugiados. Sim. Aí eu, cara, que legal, essa escola aqui era um ano de missões, não era nem a escola que eu queria fazer. A escola duraria Que tu um queria ano. Biarritz, né? Era. E essa base foi derivada da base de Biarritz. Sim. Aí eu fiquei, gente, é muita coincidência. E aquele negócio começou a ficar no meu coração. Aí eu, Deus, o que é isso aqui? É só um anúncio do Instagram e tal. Aí eu comecei a fazer a envia da Jocum aqui. Sim. Aí eu falei pra minha discipuladora da envia, olha, eu acho que Deus está falando comigo para eu ir e tal, só que eu não tenho dinheiro, meu inglês está muito Só para ruim. deixar claro, o envio é o processo para ser enviado pela Jocum. Não, o envia é uma outra escola, é tipo uma tá. mini TED. Ah, sim. Só para o nosso ouvinte estar... Ah, sim. É porque... Aí tem essa escola que ela dura 3 meses, é tipo uma mini TED mesmo. Aí a Sim. pessoa vai aprendendo também evangelismo, discipulado, Sim. todas essas coisas. Aí falei com uma outra amiga minha, que era pastora lá em Belo Horizonte. Olha, Deus já está falando isso comigo. Tá? Ela, Nayara, se for para te fazer, Deus lança fora todo medo. Aí eu, tá. Aí a discipuladora, eu já tinha falado com ela, ela tinha falado o mesmo versículo. Aí eu fui na igreja que a gente estava indo. Aí a pastora pregou a mesma coisa. Eu, não, tá, beleza, é para eu ir. Aí eu comecei a mandar e-mail para a base para ter mais informação. Aí eu, não, agora eu vou. Mas aí eu não tinha o dinheiro, só tinham acho que uns 3 mil, a escola eu acho que 40 mil reais. O investimento é alto. É né? muito alto, porque é em euro também, aí tava quase R$7 o euro. Aí comecei... Tá muito diferente de hoje, não. Agora tá só aumentando. Aí comecei a ver as coisas da escola, perguntei para a menina lá, olha, o que precisa para poder ir? Aí ela falou, não, por enquanto, de dinheiro tu precisa só da passagem de vinda e o dinheiro da inscrição da escola, que era exatamente o que eu tinha. Que tu tinha. Era. Aí eu fiz a inscrição e aí o Covid chegou, né? Aí ela ficou, olha, eu acho que a gente não vai ter mais essa escola. Nossa. A Envia já tinha fechado, porque o pessoal aqui já estava naquele pânico todo. Já não estava mais fazendo a escola aqui. Aí ela começou a me dizer que a escola lá talvez não fosse ter mais. Aí eu fiquei, tá, eu vou ficar guardando aqui enquanto vocês oram e vamos ver o que dá. Isso já era junho de 2020. A primeira experiência assim que eu tive, né? Aí quando deu a segunda semana que ela realmente teve assim, que eles oraram e tal, ela, Nayara, olha, a escola foi cancelada, mas Deus está direcionando a gente para fazer uma outra escola em outubro, que é a ETED, que era a escola que eu queria. Que tu realmente queria. Que eram 6 meses. Sim. São 3 meses de aulas teóricas e depois tem 3 meses de prática. Aí eu orei, aí Deus disse, vai. Aí eu, tá certo. Aí eu falei para ela, então transfere a inscrição para outra escola. Só que nisso já era julho. 2020. 2020. Aí seria a escola em outubro e eu continuava sem o dinheiro. E no olho do furacão da pandemia. Exatamente. E aí começou a fechar tudo, tipo, não viaja mais ninguém, brasileiro não é aceito em nenhum país. Aí eu, tá, Deus, vai ficar legal aqui. E aí tudo aconteceu, assim, foi acontecendo e acabou que eu fui. Não estava viajando mais ninguém. Foi um milagre eu entrar na Europa, foi um milagre... No ano de pandemia. No ano de pandemia, no auge, assim, no pico da pandemia, eu consegui fazer isso tudo. Então, assim, meu relacionamento com Deus sempre foi muito estreito. Eu sempre estava ali orando e jejuando e buscando.
e me entregando mesmo, porque a questão de missões não começa no campo, começa no secreto. Porque se a gente não tiver ali a base mesmo de estar com Deus e buscando e lendo a Bíblia e procurando mesmo ter esse relacionamento e tendo intimidade, a gente não aguenta o rojão. Eu acho super interessante tu falar isso, Nayara, porque muitas pessoas, e vamos falar dos jovens, né, que são muito sonhadores, eles acham que missão é ir. E tudo começa, como tu tá falando, no secreto, no relacionamento com Deus. Não tem como você ir se você não tá com as armaduras para ir, Sim. né? Isso é lindo. Até porque, né, eu creio, você vai contar um pouquinho pra gente dessas experiências missionárias, mas ali no campo é você e Deus e você e Deus. Se você não tem esse relacionamento construído, Sólido. você É não, muito você difícil, não não, aguenta, não. Ainda mais quando são lugares muito pesados. Porque eu não digo nem ser só transcultural, porque alguns países têm um ambiente espiritual mais pesado, mas aqui a gente também tem. sim, Porque aqui também no Brasil, principalmente, a gente tem muita essa questão do espiritismo, Tem. da umbanda, de questão de... Eu esqueci o nome, de bruxaria. Sim. É muito forte. E isso é muito pesado para quem está ali no campo, trabalhando exatamente contra isso. E aí tu chegas nessa escola e como é que foi essa primeira experiência? O que mais te marcou nesse início de vida de missionário? Olha, eu digo que essa primeira missão foi mais para mim do que para os outros. Sério? Foi. Porque já começou ali da viagem, essa questão da pandemia. Sim, Quando eu cheguei no aeroporto em São Paulo, já me barraram ali. Porque eu tinha um documento que a gente ia entrar como ajuda humanitária, né? Porque como missionário não tinha como. perfeito. Aí eles mandaram uma carta em grego, que eu ia entrar no país como ajuda missionária, ajuda humanitária e tal. Aí, quando chegou no balcão da companhia, eles disseram, olha, teu documento está em grego, você vai passar pela imigração na Alemanha e a gente precisa desse documento em português. Aí, o coração já foi assim, bem aqui na boca. Eu fiquei, moça, meu voo é em 40 minutos. Eu tenho que ligar para o pessoal de lá para eles poderem mandar a documentação. E aí eu liguei para a líder de lá. Só que o pessoal da base resolveu tirar um dia de descanso antes da escola começar. Então eles estavam acampando na praia. Aí eu, Lília era a líder. A líder. Lília, pelo amor de Deus, eu tô aqui no aeroporto, não estão me deixando embarcar, eu preciso dessa carta em 20 minutos. Ela, Nayara, meu celular vai descarregando, eu tô ficando sem internet, a gente tá na praia. Eu sei que eu conversando com o pessoal da companhia aérea e eu falando com ela no telefone ao mesmo tempo e eu querendo chorar já. E eu aqui no pensamento perguntando, Deus, por que isso agora? O senhor disse que eu ia. Aí foi em cima, foi embaixo, ela conseguiu a carta, eu acho que em 20 minutos, o tempo que eu precisava. Só que a companhia aérea não aceitou. Aí ele, olha, você não vai embarcar, porque faltam 20 minutos para o seu voo sair e não dá mais tempo. Então eu fiquei em São Paulo. Aí eu, olha, eu não vou, porque meu voo saía de Fortaleza, eu fui daqui para Fortaleza, Fortaleza, São Paulo. Só que o voo internacional, teoricamente, começaria em Fortaleza, que eu comprei as passagens separadas. Isso. Aí eles, olha, você vai voltar para Fortaleza, porque eles não deviam ter te deixado sair de lá, por causa da documentação. Aí eu, olha, eu não vou voltar. Eu vou pegar esse voo, vocês vão me colocar no próximo voo que tiver. Assim, eu falando isso na maior convicção, não sabia nem de onde ali que é tinha o Espírito tirado Santo, isso. o Espírito Santo te enchendo de poder. Exatamente. Aí ela, olha, tá certo, você fica, mas é por sua conta. Eu, tá certo. Aí eu cheguei no balcão da companhia já chorando, né? Porque aí eu já não estava mais aguentando. Aí eles disseram que não iam me colocar no hotel e tal. Aí eu liguei para minha irmã aqui, Elaine, por favor, me coloca no hotel aí, porque eu tô sem condições de fazer qualquer coisa agora. Aí ela marcou um hotel para mim, aí eu peguei o ônibus para lá. Eu sei que eu cheguei nesse hotel, eu joguei minha mochila assim no chão, eu ajoelhei. E eu comecei a orar, Deus, por que o Senhor não me deixou ir nesse voo e tudo? E aquele choro que nem a gente consegue entender o que a gente está falando.
Mais uma vez, a vida de intimidade, de relacionamento te sustentando. Exatamente. Eu acho Até um engraçado. treinamento, né? De É. Deus. E Deus tem senso de humor, porque o que que ele fez? Ele não me falou nada específico, mas sabe quando a gente vem uma coisa assim na nossa mente que a gente sabe que é Deus? Sim. Veio a música da Cassiane, Deus vai na frente, abrindo o caminho. Aí eu, Deus, pelo amor do Senhor mesmo. Meu Deus, Não pelo tem- amor de Deus. Não tem uma coisinha assim mais Sim. específica, não. Eu sei que, por incrível que pareça, aquilo dali me acalmou. Aí eu, tá, se é assim, se o senhor tá indo na frente abrindo caminho, então eu vou dormir e vai dar tudo certo. Aí no outro dia eu voltava, eu acho que para 11 horas, eu cheguei lá umas 6 horas antes, já com a carta, com a documentação certinho. Aí fui na companhia aérea, ela, tá, beleza, o teu documento tá certinho. Só que eu tinha colocado as minhas passagens para voltar com 6 meses, né? Sim. Que eu iria para o Oriente Médio, de lá, e depois iria voltar para a Europa só para voltar para o Brasil. Só que a Europa tem só 3 meses de período para poder passar lá antes de pedir um visto. Sim. Então, teoricamente, minha passagem teria que estar para 3 meses, porque eles iriam achar que eu ia passar mais tempo, né? Aí tu tem que voltar a tua passagem para 3 meses, porque senão eles não vão te deixar entrar. Aí lá vai de novo. Era correr para poder mudar a passagem, para poder. O dinheiro que eu não tinha, eu tive que pedir emprestado pro meu pai. Aí ele conseguiu mudar a passagem e fui. E só que eu fui já com aquele medo que eles estavam me colocando, que não, porque brasileiro não está entrando, já voltou um monte de gente esses dias e a gente não vai mais te retornar e não sei o que, se tu não passar lá, tu vai pagar tua passagem. E aquilo ficou na minha cabeça. Foram 12 horas de voo daqui pro Brasil para a Alemanha. O voo vazio. Se tinha assim 4 pessoas naquele avião, era muita gente. Pandemia, né? Aí eu com aquele medo não consegui dormir. 12 horas eu fiquei acordada, só preocupada se eu ia conseguir entrar ou não. Aí chegou lá, eu fui no banheiro antes de passar pela imigração para orar. Aí eu, Deus, tá, eu tô aqui. O senhor disse que eu vinha, eu já tô aqui, não é agora que o senhor vai me mandar de volta para casa. Aí fui pro balcão. Meu Deus, eu fico imaginando a cena. Tô sozinha, num país desconhecido. Até o aeroporto vazio, assim, não tinha quase ninguém também. Todos os aeroportos estavam. Né? Aí eu fui pro balcão, não tinha fila, não tinha nada. Aí eu só entreguei assim meu documento, a carta, tudo. Aí o policial olhou pra minha cara, brasileira, né? Ué. Aí ele olhou pro policial do lado. A ajuda humanitária tá entrando no país? Aí o outro policial virou pra ele, eu não sei. Aí ele ficou assim, aí ele virou pro outro lado. Sabe se a ajuda humanitária tá entrando no país? Aí o outro policial também, eu não sei. Aí ele olhou o livrinho lá, aí ele deu de ombros, aí simplesmente carimbou meu passaporte. Ah, vai. Vai entrar. Exatamente, foi desse jeito. Tipo, menos de 2 minutos. Meu Deus, Nayara. Eu fiquei tão aliviada, acho tão aliviada. E com tanta raiva da companhia aérea. Aí a gente me colocaram tanto medo pra nada. Aí eu também, confiança em Deus, hein? Tá legal. Claro, Não, é tudo, aí né? É tudo. Aí não tem como dizer que... Eu acredito que o que a companhia aérea falou era uma verdade. Uhum. Mas Deus, Mas ele a palavra faz... que tu tinha era Era mais maior. verdade ainda. do que Sim, a lei lá da companhia. exatamente. Aí daí eu entrei, fui pra Grécia já, tudo normal. Aí quando chegou lá, a gente ficou em lockdown, que era um apartamento para as meninas e um apartamento para os meninos. Aí a gente teve que ficar todo mundo junto por conta das aulas, né? Porque senão eles não poderiam assistir às aulas. Aí ficaram 16 pessoas num apartamento só, aí foi aquela coisa de 16 pessoas, 3 banheiros, uma sala só, aí fica aquela mistura assim que... Sim. Mas foi muito bom. As aulas foram maravilhosas e ao mesmo tempo que a gente estava lá assistindo às aulas, a gente também estava indo num acampamento. Então toda semana a gente ia lá e a gente foi com uma organização que é a Euro Relief, que eles são voluntários, tem gente do mundo inteiro. E não é uma organização cristã, mas a maioria do pessoal que é voluntário é cristão.
E eu acho muito legal, assim, que eles estão lá para fazer censo, para ajeitar a barraca, para fazer tudo que precisa no acampamento. É um acampamento militar, teoricamente é do governo, mas são eles que administram tudo, porque eles fazem tão bem que o governo pediu para eles estarem Estar lá administrando. administrando. E a orientação que eles nos deram é: gente, vocês estão aqui para servir todo mundo. Eles não têm nada para fazer no acampamento. Então, assim, vocês estão fazendo o censo. Se alguém convidar vocês para tomar chá, para almoçar, para ficar para conversar, vocês não têm que ter aquela pressa de, faz as perguntas, vai embora e vai para outra barraca. Vocês sentam, vocês conversam, vocês ficam lá com eles. Não tem pressa, a gente não tem pressa de fazer as coisas assim. E a gente ia e eles convidavam a gente para tomar chá. E era Google Tradutor, porque tipo, são pessoas de vários países. Tem gente da África, do Iraque, do Afeganistão, da Síria. E a gente não fala árabe, não fala farsi, não fala francês. E era Google Tradutor. E assim, são O máximo ali um inglês e... Exatamente. Que eles não falam. Então, eles têm os próprios tradutores, alguns dos refugiados, eles se tornam tradutores para que eles tenham alguma coisa para fazer. Sim. E a maior alegria deles é traduzir. Ficar traduzindo. E ficar como amigo da gente. E eu acho muito legal, assim, porque eles, gente, são pessoas tão amáveis. E eles recebem a gente com maior amor e estão ali e oferecem tudo que eles têm, que é a comida que eles recebem. E eu lembro que a gente estava lá, eu e uma amiga, a gente foi fazer o censo com uma moça do Afeganistão e ela começou a contar a história dela pra gente. E ela disse que ela estava lá porque ela casou com um cara que era de uma outra tribo e ela estava sendo perseguida pela família. Que eles foram jurados de morte porque as tribos são rivais e eles tiveram que fugir. Aí eu, gente, isso é uma coisa assim tão pouca, né? Que a gente acha um casamento. Não pouca no sentido de que um casamento é pouco, mas que é uma coisa pequena, uma tribo não gostar de outra e ter que matar uma pessoa por conta disso. De uma decisão pessoal. Exatamente. E aí a pessoa se coloca em risco por causa do amor que ela tem pelo outro. E a gente está ali para amar essas pessoas, é tão bom. A gente não podia falar abertamente de Cristo por ser um acampamento militar, mas só de estar ali amando as pessoas é um exemplo de Cristo. Inclusive, teve um casal que a gente estava numa igreja lá, a gente ouviu o testemunho deles. E eles estavam contando que o cara era do Estado Islâmico, ele ia mesmo para a jihad, para poder aniquilar, né, os que não são muçulmanos. E a esposa dele contou que ele batia nela, que ele era muito ruim com os filhos dela, e que ele saía por dias assim para viajar, não falava nada e voltava, era naquela raiva. E que ele um dia chegou em casa e não podia sair, né? Por conta da guerra que estava acontecendo, aí eles fugiram, foram parar lá no acampamento. E ele começou a observar os voluntários, porque a gente também fica com as crianças, né? Dá aula de inglês, tudo. E ele começou a observar os voluntários. Aí ele começou a se perguntar, por que esse povo está aqui, não está recebendo nada por isso? E eles estão aqui cuidando dos meus filhos. E através daquilo ali, ele começou a perceber o amor de Deus. Isso é lindo. E por isso ele se entregou a Cristo. Nossa, que lindo. Aí a mulher dele começou a ver a transformação dele. E se entregou também. Meu Deus. Aí eu, gente, não precisou ninguém lá falar. Não precisou ir lá dizer, Jesus é amor, Jesus é isso. Porque ele viu nos atos dos voluntários o que era realmente, de fato, o amor de Cristo. E eles contando lá, gente, hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, eu deixei as armas, eu não bato mais na minha esposa, eu tenho um relacionamento totalmente diferente com ela, eu amo os meus filhos, eu quero ser o melhor pai para eles. Aí, cara, isso dá um gás tão grande pra gente. Tem um pregador famoso, acho que é Charles Spurgeon, que ele fala, pregue a palavra, se necessário, use palavras, né? Exatamente. Então, pregue o evangelho. Não necessariamente tu vai usar palavras, então vocês impactaram pessoas. Com testemunho. Sim. Com a vida de vocês, né? E a gente ouviu tanto testemunho lá, e a maioria, assim, que a gente ouve de ex-muçulmanos é que eles tinham um vazio muito grande. Que Maomé é um profeta que não tinha eu já ia te fazer essa pergunta, assim.
A gente que não tem um conhecimento mais do dia a dia, dessa vida missionária, no seu sentido ali com essas religiões, a gente tem às vezes uma ilusão ou uma pseudo-ideia de que eles são muito convictos ali da sua fé. Isso aí eu vejo que Sim. matam. Mas quando eles se convertem, quando eles aceitam Jesus, que as escamas caem, qual é o relato deles? Porque eu acredito que isso sirva de bagagem para Uhum. vocês nesse processo de evangelizar, de abordagem. Sim. Como é isso, Nayara? Assim, o que eu acho lindo, na verdade, e que eu acho que a gente deveria tomar como exemplo, é que quando eles convertem, esse amor, esse temor que eles tinham por Alá é todo transferido para Deus. Então eles falam: se eu estava disposto a matar e morrer por Alá, eu vou fazer isso por Deus agora, que eu sei que é um Deus verdadeiro. Ou seja, é A hardcore, intensidade. hardcore. Exatamente. A intensidade, né? É. E uma coisa, eles oram pela igreja ocidental. Tipo, a gente acha que a gente tem que orar pela igreja perseguida. De fato, a gente tem, né? Mas, assim, que a gente tem pena porque eles estão sofrendo e tal. Mas, gente, eles sofrem com um amor tão grande que eu fico com vergonha. Como assim? Porque eles dizem que a gente tem muita liberdade, a gente não aproveita a liberdade que a gente tem, a gente não Entendi. evangeliza do jeito que a gente deveria Então eles evangelizar. acham que precisa orar porque... E eles acham que a gente eles Entendi. precisam Que a orar gente pela precisa gente. aproveitar o que a gente tem. Exatamente. Gente, que incrível. Que Não, tapa na cara, né? Exatamente. E eu consigo ver que eles entendem o quão forte é aquela palavra. Negar a si mesmo. Não, e bem-aventurados quando são perseguidos sim. por causa Sim. do nome de Jesus. Eu lembro daquela parte que os apóstolos celebravam quando eles eram chicoteados pelo nome de Jesus. Mas é uma grande verdade. Toda perseguição a nível de cristianismo, ela resulta num amor mais intenso por Jesus. Porque a gente cria um apego maior por aquilo que a gente tem. Eu acho que a igreja brasileira, assim, especificamente, ela é muito acomodada. Infelizmente, eu vejo assim, tipo, o pessoal lá fora é muito assim, tipo, a igreja brasileira é avivada. É a igreja do fogo, não sei o quê. Aí eu fico, gente, eu não vejo isso tanto assim, não. De fato, a gente tem isso, mas quando a gente compara nesse sentido de dar a morte, de dar a vida, melhor dizendo, de morrer por Cristo, o ingrediente perseguição, ele é um ingrediente que ele promove isso de uma forma... você observa a igreja na China, a igreja que é uma das igrejas que mais crescem hoje. A gente conhece relatos, assim, pessoas querem dar a vida por Jesus. Que isso nos sirva de encorajamento e de estímulo, né? Que temos essa liberdade de todos os dias. Tenho certeza que hoje, né, antes de gravar, a gente já orou, já buscou a Deus, já tivemos ali nosso momento. E tem gente que não tem essa oportunidade. Exatamente. Porque lá tem alguns países que não podem, nem a Bíblia eles podem ter. Então, o que eles têm, às vezes, é uma folha da Bíblia que eles conseguem contrabandear e que eles memorizam e vão passando de mão em mão para que os outros irmãos possam ter também essa palavra. E é interessante você falar da igreja da China crescendo. Uma das igrejas que mais cresce é a igreja do Irã, que é um dos países que tem mais perseguição. Eles crescem muito ali com as igrejas subterrâneas. Olhar para a história da igreja, ver lá os imperadores romanos tiveram que adotar o cristianismo como religião principal, porque não adiantava mais perseguir, os pequenos cristos já estavam ali, Constantino vem lá. A história da igreja só prova isso, né? Essa é a verdade. Eu não lembro quem foi um desses heróis da fé que falou que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Sim. Eu acho isso muito interessante, porque de fato quanto mais eles matam cristãos, mais o povo continua se convertendo a Cristo. Sim, mas a igreja cresce. E aí depois, tá ali naquela experiência, volta.
Volta para o Brasil? Como é que foi isso para chegar? Voltou com Não, uns ainda- 3 meses ou ficou Não. os 6 meses? Não, daí foram uns 3 meses lá na Grécia e tal. Aí a gente passou um mês no Iraque. Aí depois fiquei 2 meses no Egito. E aí quando eu tava lá nos últimos meses no Egito, aí Deus falou pra mim, você vai voltar pra base na Grécia pra ficar 3 meses como voluntária. Aí Deus, eu não tenho dinheiro. Foi isso? Porque eu lembro da parte que eu disse que eu não tinha dinheiro, né? Não, porque até agora, desde o início da nossa conversa, tu não tem Não tem dinheiro. Eu nunca tive dinheiro. E você já visitou países que tem gente que tem dinheiro e ainda não foi. Rapaz, Gente, Deus é incrível. Durante a escola, eu encontrava dinheiro no meu caderno. Eu encontrei dinheiro no meu estojo. Eu recebi doação de gente diretamente para a base. Eu não sei de onde veio. É aquilo que eu volto a dizer que eu aprendi, né, pastora? Quando Deus aponta. Ele paga a conta. Ele paga. E aí, Deus foi começando a confirmar, né? Porque eu sou daquele tipo de pessoa. Deus falou, Deus manda uma confirmação. Sim, eu sou assim a primeira, também, né? a primeira não funciona, né? Deus manda mais uma. A gente só tem que dizer a confirmação da confirmação da Ainda tem confirmação. a testificação. Exatamente. Eu sei que a última que eu lembro, eu tava orando, aí Deus me deu uma visão. Eu tava no avião e eu vi, assim, sabe quando tem uma baía que tem vários prédios, assim? Sim. Aí tava tudo iluminado, tava de noite. Aí Deus, eu nunca vi esse lugar, eu não sei o que é isso. E eu sabia que era Deus, eu tinha certeza que era de Deus. Aí eu guardei aquilo ali. Aí eu peguei e desenhei no caderno. Aí eu guardei. Aí, quando deu no final da escola, eu falei com o líder da base e tal, porque a base de Lesbos estava fechando, porque eles iam unificar as bases da Grécia e ia ficar só a base de Tessalônica. Então, eu não iria voltar para Lesbos, eu iria para Tessalônica agora. Ou seja, além de voltar para a base, né, voltar para a Bíblia, Tessalônica. Pisar ali nas Que- páginas da Bíblia. Que experiência tremenda, Mas viu? Lesbos também tá, lá em Atos, Legal. Mitilene. Ah, sim. Olha aí, aprende, É. vivendo e aprendendo. Aí peguei e falei com o líder da base. Geralmente ele faz uma entrevista ainda, né, para ver a pessoa e tal. Ele disse: Não, tá certo, pode ir. Eu não vai ter nada assim, uma conversa. Ele não. Eu já te conheço, eu já sei Já o teu tá histórico, aqui. já tá aqui, vamos. Aí Deus começou a falar comigo: Não vai junto com a equipe, porque eles iam dia 4 de abril. Aí, que era o último dia da escola, lá que a gente ia ter uma formatura e tal. Aí, não vai junto com eles. Aí eu, tá. E que dia que eu vou? O que eu vou ficar fazendo aqui no Egito sozinha? Isso tu tava no Egito Eu já. tava no Egito já. Aí, ainda tinha a questão da pandemia, que não tinha acabado. Sim. O brasileiro continuava sem poder ir para lugar nenhum. Sim. Aí, comecei a orar e Deus, não, vai dia 5, vai no dia seguinte. E tu vai sozinha. Aí, tá, beleza. Teve uma líder que estava orando junto comigo, ela teve uma visão também, que eu estava sozinha no avião, que eu ia passando assim as fileiras. Aí confirmou, né, o que Deus tinha falado comigo. Aí comprei minha passagem pro dia 5 e tal, me despedi de todo mundo, dia 4 e tal. Foi aquela coisa, chororô, porque o pessoal, os estudantes estavam indo embora. Aí a equipe toda já estava indo para a Grécia de volta. Ia por Atenas para fazer o lockdown, que precisava passar 7 dias Sim. ainda. E eu ia no dia seguinte. Aí fiquei lá, no apartamento da pessoa que estava recebendo a gente. Aí fui dormir, quando dá de manhã, aí eu tô ouvindo aqui a voz da menina que era minha líder, que ela tinha ido para o aeroporto já para poder pegar o voo. Aí a Lília, eu já tinha mencionado ela. Lília, o que tu tá fazendo aqui? Eu não consegui entrar. Nossa. Porque eles estavam fazendo já a verificação dos documentos no aeroporto do Egito para poder liberar, para poder ir para Atenas. Aí ela, Nayara, não aprovaram meu documento. E ela tinha o visto para poder ir para a Grécia. E ainda perderam o documento dela depois de negar. Aí tu quer que eu vá na embaixada contigo e tal? Ela, quero. Aí eu fui lá, ajudei e tal. Ela não conseguiu. Aí eu, meu Deus, se ela, que tem o visto, não conseguiu entrar, Quem imagina sou eu? Aí veio a dúvida de novo, né? Aí Deus, eu te falei, tu vai? Aí Deus, beleza. De novo eu com minha cartinha lá de ajuda humanitária.
Aí fui para o aeroporto também com antecedência já, pelo aeroporto de São Paulo já aprendi a experiência, fui com antecedência. Aí ela, Nera, qualquer coisa, tu me liga que a gente vai te buscar lá no aeroporto. Aí eu, tá certo. Aí fui para o aeroporto, entreguei meus documentos lá. Aí passou o tempo e nada deles liberarem a documentação. Eu acho que depois de quase 2 horas, aí o cara do aeroporto veio, olha, você tá liberada, você vai. Eu, Uau! que alívio. Pode ir fazer o check-in. Aí eu fui pro balcão de check-in. Ela, olha, você é brasileira, aqui na documentação a gente não pode liberar você. Aí eu, não, mas o moço já, que olhou a documentação, já liberou tudo. Aí ela pegou, interfonou o cara lá do escritório. Ah, uma coisa que eu esqueci, um adendo. Quando a gente estava orando lá para saber que dia que eu iria, Deus me falou, você vai conhecer a pessoa que vai liberar a sua entrada no aeroporto. Ele me falou isso. Aí eu estava lá no aeroporto, né? Aí a menina falou lá com o cara, ele disse, não, tá tudo certo, pode liberar ela. Aí fui pro embarque. Aí chegou no embarque a mesma coisa. Não, aqui brasileiro não pode entrar. Aí lá vai, chamarem o cara de novo. Não, ela tá liberada, pode deixar ela passar. Aí tá, cheguei em Atenas, né? Fui pro balcão de imigração. Não, minto, fui pegar minha mala primeiro. Demorou. Nunca tinha acontecido nada com minhas malas. Acho que demorou mais ou menos uma meia hora. Todo mundo já tinha saído do avião, já tinha pego, já tinha ido pra coisa de imigração. E eu já apreensiva porque eu estava achando que minha mala já tinha sido extraviada. E depois de muito, minha mala apareceu. Aí tá, fui pro balcão da imigração. Na hora que eu chego no balcão da imigração, eu entrego meu documento e um cara entra pela portinha de trás, né, da cabine. Aí, na hora que eu entreguei meu passaporte, ele olhou meu nome. Aí ele, Nayara, eu que liberei a tua documentação. Você estava no Egito, né? Aí eu, Aí, daí eu já fiquei assim, Deus, o senhor disse que eu ia conhecer essa pessoa. Aí o oficial só carimbou meu passaporte. O mesmo do Egito estava na Grécia e agora te liberando tudo. Não, ele é porque era comunicação via telefone. Então eles lá mandavam a documentação para Grécia, o cara da Grécia liberou que estava lá no Egito. Perfeito. Aí chegou lá, na hora que eu saí, ele saiu junto. Ele foi andando do meu lado. Você vem como ajuda humanitária, né? Muito obrigada por ajudar, não sei o quê. E começou a conversar comigo e eu estava tão sem reação que eu não sabia o que eu falava para ele. Sim. Aí eu, sim, é muito importante a gente ajudar as pessoas, tentando dar aquela enrolada, porque eu já não sabia o que eu falava. Ajuda humanitária. Aí eu cheguei lá, o pessoal, Yara, tu chegou, tu conseguiu entrar, não sei o quê. E a menina não conseguiu voltar de jeito nenhum. Né? A Lília não conseguiu. Não voltou. Aí passei mais esses 3 meses lá em Tessalônica. Foram 3 meses assim mesmo basicamente de oração, jejum e caminhada de oração, porque como eles estavam montando mesmo a base, unificando, foi um tempo mesmo de ajustes, exatamente. De organizar as coisas para começar o trabalho. E foi um tempo assim que Deus me usou muito em questão de oração, de receber palavra, de liberar sobre as pessoas. Por isso que eu digo assim que essa primeira viagem foi muito para mim, porque Deus missões internas. Me ensinou a confiar, me ensinou assim a confiar no que Ele depositou em mim também, porque eu ainda era muito segura com meus dons. Então eu também fui muito ministrada nisso, e de liberar as coisas sobre as pessoas e de poder falar, porque eu sou muito tímida. Então às vezes eu guardava as coisas para mim. E a minha líder, não, Nera, tu tem que falar, tu é uma voz profética, vai lá e fala mesmo, porque as pessoas precisam do que tu tem. Então, às vezes, a gente até se segura, assim, para não estar falando as coisas, porque às vezes eu tenho um temor tão grande que às vezes eu não quero falar achando que isso vem de mim. Sim. Aí, às vezes eu não liberava as palavras, aí a minha líder vinha, Nera, tu tem alguma coisa para falar? Não tem? Aí eu tenho. Aí sempre ela que ficava me incentivando. Sim. Então eu aprendi muito nessa viagem. Tanto em relação a amar as pessoas, a evangelizar, a estar ali em equipe, quanto a liberação de dons, quanto a oração. Foi muito assim, Deus me ajustando ali também como missionária. Que lindo. Que lindo. Muito bom. Vamos aqui puxar aqui para uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, porque a gente está falando da tua lida no dia a dia. Maravilha. E aquelas coisas que ficam nos bastidores? Nesse tempo,
Como era teu sustento? Tinha alguma igreja que estava ali te dando um suporte? Como... Porque a gente te conhece, sabe que você teve que voltar, Uhum. né? Isso te gerou Então, uma certa frustração. É importante porque as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, saber a importância da igreja local nesse contexto. sim, Sustentar os missionários, né? isso é muito importante. Eu estava na igreja há pouco tempo, acho que tinha uns 2 meses só que eu estava na igreja, que eu prefiro não mencionar o nome. Aí o pastor falou que ia me apoiar, tanto espiritualmente quanto financeiramente, só que eu nunca tive esse apoio. Então, assim, eu fui meio que largada no campo. As orações que eu tinha era da minha família. E que a minha irmã, a Andréia, ela começou a frequentar uma outra igreja e ela começou a pedir para esse pastor para orar por mim. Então, o apoio que eu tinha espiritual era de uma outra igreja, que não a minha na época. Não é a igreja que, em tese, Tinha Me enviou. enviado, né? Graças a Deus, eu dou graças a Deus mesmo pela vida do pastor Arthur, que é a igreja que eu até comecei a frequentar depois que eu voltei. E que ele estava me suportando em oração com a igreja, né? Mas em relação a dinheiro, tipo, era Deus mesmo. Literalmente foi Deus que me Era sustentou no durante caderno, todo. no estojo, alguém enviava. achando Achando dinheiro. A dinheiro. provisão sobrenatural de Deus. Exatamente. Foi tudo Deus. Meu pai me mandava um dinheiro assim que dava para minhas despesas básicas, tipo, higiene pessoal, essas coisas assim. Mas, tipo, Nayara, a gente vai ali sair para comer alguma coisa. Eu não ia. Não. Porque eu não tinha Deixa para dinheiro. próxima, quem sabe. Aí o pessoal me abençoava também. Não, Nayara, vamos, eu pago para ti, tudo. Aí eu ia, né? Quando o pessoal pagava para mim. Aí de vez em quando lá, quando Deus mandava alguma coisa Quando extra, achava um aí eu dinheirinho. achava, tinha alguma coisa. Isso também é uma concepção errada que às vezes a gente tem como igreja, que o missionário tem que sofrer. Eu também não. Aí eu, gente, concordo com isso. não existe isso. O missionário A ele não igreja tá tem ali que para entender sofrer. que o missionário não está ali dependendo de dinheiro. Só do chamado a gente está vendo aqui você claramente. Né? Mas o fato de depender e ir sem o coração estar nisso não quer dizer que você vai passar fome, né? Exatamente. Mas, As pessoas Nayara, confundem. a gente já ouviu também uma pessoa falar que acho que missionário tem que sofrer no campo, que ele foi chamado para aquilo. Pois é. E eu acho que é uma concepção completamente errada. Sim. Tudo bem que a gente não vai para luxar, para Não, fazer turismo. não. Mas Não vai com uma sentença também de exatamente. O sofrimento. pessoal acha, não, porque tem que usar as piores roupas, porque tem que ficar ali sofrendo, porque tem que comer do pior. Não, gente, Porque não também trabalha. não é assim. Não, trabalha Olha que muito. trabalho é um trabalho árduo. Trabalha muito. Todo trabalhador é digno do seu salário. Não, e o trabalho espiritual, gente, é muito, muito pesado. Sim. Nós que somos pastores, a gente sabe que o trabalho espiritual é muito desgastante. Muito. Ainda mais porque são territórios assim, tipo o Egito. Gente, eu nunca senti tanta opressão Peso, na vida. né? Tinha dias assim que eu queria desistir, porque é muito pesado. E isso eu tava me sentindo mal, já tinha uns dias lá. E a gente tava tendo uma aula, porque foi uma outra equipe da Jocum, que era de uma escola bíblica. Sim. E aí eles, não, vamos aproveitar vocês aqui, a gente vai passar uma semana dando aula para vocês. E a gente tava lá nessa aula. E aí a pessoa que estava recebendo a gente pegou e chegou, gente, vamos parar aqui, vamos orar, porque teve uma família que acabou de me ligar. Uma menina tinha se jogado da janela do 4º andar, se suicidado, porque ela tinha brigado com o irmão. Meu Deus. E a gente tinha feito uma visita no prédio dela, eu acho que no dia anterior. E aquilo dali mexeu tanto comigo que eu não consegui fazer mais nada durante o resto do dia. A gente tinha mais coisas para fazer, eu falei com minha líder, olha, eu não tô conseguindo. Tu te sentiu impotente? Eu poderia ter feito algo. Não, nem que eu acho que é uma coisa assim tão... Sabe quando a gente fica... Anestesiado? Não, é quando tem tanta opressão que a gente não consegue, assim, nem raciocinar direito. Era desse jeito que eu tava. Porque eu já não tava conseguindo fazer mais nada. Nossa, né? Aí eu liguei pra André. André é sempre meu suporte, né? Andréia, ora aí por mim, porque não tá dando. Aí ela começou a orar e o pessoal da equipe também orando lá. Aí que eu melhorei. Mas são coisas assim que a gente passa que a gente não consegue explicar.
E aí voltando Aí, lá... voltando para a igreja, Isso. fiquei sem esse suporte nenhum. Aí quando eu voltar, eu não vou mais lá não, porque do que vai adiantar? Isso eu ainda tentei contato com o pastor. Eu que ia atrás dele para falar assim, pastor, tá isso acontecendo. Ele, tá, minha filha, tá certo. Nem assim perguntava, tu tá bem? Eu sei. Nem nada. Aí ficou nisso, aí quer saber? Depois de 3 meses de viagem, só eu indo atrás e ele sem falar nada, eu simplesmente deixei de falar com ele. Aí voltei, eu ainda fui lá na igreja uma vez, ele me olhou, não falou comigo. Aí esquece. Aí deixei a igreja. Só que aí também eu entrei num processo de depressão. E nem pela frustração de ter voltado, porque eu sabia que era um tempo que Deus já tinha determinado ali, porque ele me falou, não, são 6 meses de escola, falou para eu ficar mais 3 meses na base, eu já tinha essa coisa de Já que era uma eu coisa ia voltar. preparada. Exatamente, isso eu já sabia. Mas aí eu entrei no processo de depressão justamente porque eu voltei para o processo que eu tinha passado lá em 2018, que eu voltei para São Luís, sem igreja, sem amigos, sem nada. Bate uma... Exatamente. Aí foi ainda pior, porque eu ainda tive mais essa decepção com a igreja, que eu já tinha tido uma decepção aqui. Então foi a segunda vez. E isso ficou pior ainda. Então daí eu meio que afundei. Eu fiquei sem querer ir para lugar nenhum, ficar em casa, assim, sem sair para lugar nenhum e tal. Aí. Olha o que é interessante. Você falando aqui, eu fico... Você no campo, tendo risco de perder a vida a qualquer momento, tendo experiências como essa aí dessa menina que tirou a própria vida e tantas outras. E Deus falando, e Deus ali Se movendo, se movendo. provendo. Aí você volta pro Brasil, num país onde você poderia ir para qualquer igreja, Uma bagagem com uma bagagem. grandiosa. Isso nos traz um ensinamento de que o nosso relacionamento com Deus, ele é forjado com luta e com batalha. Isso é. Poderia estar aqui, poderia... E de repente você se encontrou, de alguma forma ali, o diabo tentando roubar tudo isso. Sim. Porque Num além da depressão, a parte mental ainda teve a opressão. Olha aí. Não, e também a gente pode ler outra coisa a partir disso. Depois de uma grande luta, tem um grande desgaste. Tu vinha de um peso espiritual, de todo um estudo missionário, uma preparação, peso espiritual no Egito. Tu vem desgastada de tentar, o medo de não conseguir entrar nos países, o medo de não ser A adrenalina lá em aceita. cima. Tu vem muito desgastada e emocionalmente isso é o impacto pra gente. Inclusive... Não é só, tentei, que alegria, consegui. Não é. Tu vem sendo desgastada. Quando tu chega que tu leva um novo impacto, tu precisava de um apoio, né? Que te sustentasse, Sim. porque a gente que vem de uma luta vem de um desgaste. E é importante a gente, né, tratar as emoções. Sim. À luz da palavra. Inclusive tem um podcast, nosso primeiro podcast é com o pastor Marcos Lincoln. Eu vou colocar o link na descrição, você pode depois dar uma escutada, dar uma visualizada, vai ser top. Sim, Nayara, aí voltou com depressão, opressão. Aí Andréia tentando me convencer, a igreja eu já não queria e tal. Aí eu, vou. Aí eu fui para a igreja de Alto Monte, que era do pastor Arthur, que estava orando aqui por mim. Aí eu passei, eu acho que 1 ou 2 meses indo para lá. Uma igreja muito boa, super centrada na palavra. O pastor Arthur é uma bênção. Só que aí eu não me identifiquei. E também eles estavam numa transição que eles foram lá para Raposa. Eles estão fazendo trabalho muito bom de evangelismo lá também. Já deixo... Eles estão fazendo missões lá. Fica a dica. Aí eu falei com ele, pastor, eu não tô... Não me encaixei aqui. Aí peguei e saí da igreja. Só que aí, nesse meio tempo, ele me conectou com outro pastor da comunidade convergida, que também é uma bênção, que ele me acolheu, e que eles iam receber uma família de muçulmanos aqui, que era uma família de refugiados, afegãos. Aí eu comecei a ajudar porque eu ia traduzir para eles e tal, aí aquilo me deu, assim, um gás, né? Aí eu comecei a traduzir, só que aí eles acabaram fugindo para os Estados Unidos, só que eu continuei o contato com o pastor.
Aí eu comecei a ir na comunidade Convergir, que era a igreja que eu estava indo lá, né? Aí eu acabei ficando na igreja. O pastor Guto também e a pastora Vanessa são maravilhosos, me Ah, a gente receberam na igreja. conhece. Pois é, eles me receberam, me trataram super bem, me ajudaram também um pouco nesse processo da depressão. E, ao mesmo tempo, eu comecei a fazer a terapia com o pastor Marcos. Sim. Sim. Aí comecei a fazer a terapia, ele me ajudou muito. Só que ainda estava nesse processo de depressão que estava sendo curado. E quando eu comecei a terapia com ele, Deus falou para mim, você vai vir para a igreja dele. Aí eu fiquei, oh Deus, tá tão bom ali na Convergir, eu já estou me dando tão bem. Mas ele falou que não era naquele momento. Sim. Que eu acho que foi no começo do ano passado. Aí continuei indo na Convergir, estava me dando super bem na igreja e tal. Aí quando deu no final do ano, Deus falou, agora é a hora de mudar de igreja. Aí eu, sério? Não dá para me deixar quietinha lá, não, tá tão bom. Aí peguei, conversei com o pastor Guto, com a pastora Vanessa, que eu ia sair. Era lá no CT, que era a igreja? Exatamente. Sim. Aí eles me abençoaram e tudo. Aí eu fui para a igreja do pastor Marcos, que é a casa de adoração. Aí comecei a servir lá, o pastor Marcos me recebeu super bem também. Eu, Deus, terceira igreja, né? vamos acatar. Aí tá. Aí estava nesse processo ainda de terapia, ainda me sentindo um pouco triste, sem saber o porquê. E teve uma conferência no início do ano, desse ano agora. Foi durante o carnaval. Ah, quase que eu ia lá. Aí o pastor Rodrigo estava lá ministrando sobre cura e tal, ensinando que a gente devia persistir, não sei o que. Aí eu tenho um problema na coluna. Aí no primeiro dia eu pedi para ele orar pela minha coluna. Aí não fui curada. Aí eu, tá. No segundo dia ele falou sobre a persistência. Eu, pastor Rodrigo, o senhor falou que a gente tem que persistir. Ora de novo. Isso já tem anos que eu venho pedindo aplicando oração. a palavra na íntegra. Aí ele, não é possível, menino, tu já recebeu tanta oração, já orei por ti. Aí ele, vem cá, deixa eu fazer uma oração bem específica. Aí ele foi e me colocou lá no altar. Deus, faz uma cirurgia nela agora. Aí, gente, ele orou, eu caí. Eu caí nesse altar, eu fiquei lá por 3 horas. Meu Deus. E enquanto eu estava lá... Era cirurgia. Era. Só que a cirurgia não foi o que eu estava imaginando. Porque eu caí. Parece assim, que eu fui diretamente para o céu. Sim. Esse é um testemunho que eu tenho que contar. Às vezes eu me seguro assim, mas é uma coisa que Deus fez que é tão bonita que eu tenho que contar. Deus me levou para a sala do trono e... Eu vou começar a chorar. Sabe assim, a descrição que a gente tem da sala do trono e a luz brilhante que a gente vê de Jesus, era isso. Era um tapete. Até fiz o desenho aqui do celular. Era um tapete vermelho assim, levando para o trono de Deus. E a luz tão forte. E Deus começou a ministrar sobre todas as minhas emoções, sobre tudo que eu tinha passado depois que eu voltei da viagem. E eu senti tanta paz, que lindo, que eu nunca senti na vida. Meu Deus. E o que eu achei que era minha coluna que estava sendo curada era a depressão que estava levando tudo Nayara, embora. Meu Deus, que lindo. Toda a depressão que eu estava sentindo, toda a ansiedade, tudo, toda a escuridão que estava dentro de mim, que eu achava que tinha, toda a opressão, ele tirou tudo. Aleluia. Glória a Deus. E desde esse dia, cara, é uma paz que eu não consigo explicar. Depressão foi embora? Foi embora. Ah, eu vou chorar contigo, Nayara. Aí, gente, foi uma cirurgia das emoções que ele fez. E eu senti, assim, eu não sei explicar, mas eu senti alguma coisa se mexendo dentro de mim. E o pessoal lá da igreja me esperando, né? Porque isso já era, tipo, meia-noite, 1h da manhã. Meu Deus. E o povo me esperando, e mamãe lá agoniada. Meu Deus, o que aconteceu com a minha filha? E tu lá na sala do trono. E eu lá na sala do trono. Tu lá no bem bom, como eu digo... Aí teve uma hora que eu já não estava assim, eu não estava sentindo mais nada, mas eu não conseguia me mexer, eu não conseguia abrir o olho, eu não conseguia fazer nada. Aí eu, Deus... Se eu não consigo me mexer, eu não consigo falar nada, eu não consigo abrir o olho. Faz alguma coisa se o senhor ainda está fazendo alguma coisa em mim. Eu comecei a me tremer toda. Foi mesmo. Toda. Sabe quando uma pessoa está voltando
de uma cirurgia que tá saindo o efeito da anestesia, que ela começa a se tremer. Começa a dar o... É tipo como o sistema nervoso ali. Foi desse jeito que eu comecei a me tremer. E eu fiquei lá me tremendo um tempão. Depois que eu comecei a pedir para Deus, aí eu, Deus, vamos lá, né? E o pessoal me esperando, e eu ali me tremendo, e Deus fazendo coisa, aí eu, gente... Mas foi uma experiência, assim... E a coluna foi surreal. curada A também? coluna não foi curada ainda. Era Ainda. Mas só de ter, assim, não sentir mais a ansiedade que eu estava sentindo, de não sentir mais nenhuma tristeza, de conseguir sair de casa sem me preocupar, sem ter essas Deus, coisas. né? Gente, Deus Glória é a maravilhoso Deus. demais. E as pessoas acham que ministros não sentem tristeza, depressão, ansiedade, que eles estão acima, né? Você tem que assistir esse podcast do Pastor Marcos. Tem que escutar que é top. Nayara, para a gente... A conversa tá tão boa, a gente podia ficar aqui até... Mas o que você poderia dizer para aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo nas plataformas? Tem esse chamado missionário, de repente... Tá com medo. Tá com medo, tá mas confuso. sabe que isso tá no coração. Dá uma mensagem para esse pessoal. O que você pode dizer para eles? Gente, eu sei como é querer ir e não ter finanças, não ter apoio, não ter nada e ir com medo. Tá com medo, vai com medo. Mas é bem simples. A gente só tem que ir. Se Deus te deu uma palavra, vai, porque Ele vai prover não só o dinheiro, porque o dinheiro é o de menos, mas Ele vai estar ali contigo, vai estar te suportando, é Ele que vai estar ali. Pede ajuda da igreja, sim, porque a igreja é importante. Pede ajuda dos seus pastores e, principalmente, tenha um relacionamento com Deus. Começa ali no secreto, porque é ali que Ele vai te falar para onde tu vai, qual o momento, porque também tem um momento certo. E confiança. Confiança em Deus é primordial. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, mas confia que se Ele chamou, Ele vai prover e Ele vai estar contigo. Amém. Obrigado, Nayara. Eu que agradeço. Que uma honra. Papo edificante, que experiência edificante. E você aí que está nos assistindo, clica aí nas notificações, curte, comenta, fica aqui antenado, nos siga nas redes sociais, não é não, pastora? Envia para quem precisa ouvir essa palavra, porque testemunho edifica o corpo de Cristo, né? E eu tenho certeza que esse testemunho da Nayara vai edificar não só aquelas pessoas que têm o desejo de ser missionários, mas aqueles que têm desejo de ter intimidade com Deus. Compartilha. Sim. Obrigado, Deus abençoe, paz e graça. Tchau! Tchau!